O Bitcoin está fazendo um movimento de correção e, como fez um topo duplo no semanal e está perdendo as mínimas, pode ser que tenha uma correção um pouco mais forte. E como eu estava até nas análises, eu comentei, né? Como eu estou com várias operações abertas, como eu faço muita operação matemática de grid, ou como eu tinha algumas operações de day trade, ou algumas operações que eu entrei por causa do torneio, e que eu estava só defendendo matematicamente, eu não estava aceitando stop. Algumas eu fui estopado, enfim, mas a maioria eu estava fazendo operação matemática, alavancagem dentro do gerenciamento. Esse é o ponto. Eu até agora não fui liquidado em nenhuma das minhas subcontas ou nenhuma das corretoras que eu opero, ou nenhuma operação até agora eu estou passando sufoco por causa de uma coisa muito séria, mas muito simples, na verdade, que é o gerenciamento de risco. Então, eu vou começar a gravar alguns vídeos porque eu quero detalhar bem. Porque quando eu comecei, poucas pessoas falavam, né? Se você faz um curso ou se você segue algum youtuber, guru, mestre, e esse cara não fala sobre gerenciamento de risco, o meu conselho é cai fora, procura outro que fale. E como eu tive durante muito tempo isso era uma coisa secundária, né? Só quando eu comecei a perceber o quanto isso era importante, é que eu comecei a me aprofundar, começar a dedicar um pouco mais, né? A primeira liquidação de uma posição ali numa corretora, a gente nunca esquece. Ainda bem que foi pequena. Então, só que aí você começa a querer aportar um pouco mais, começa a querer fazer outras coisas. E se você não usar o gerenciamento de risco correto, se você faz scalp e não usar gerenciamento correto, não importa a operação, faz day trade, faz swing trade, enfim. Se você não usar gerenciamento de risco, você pode ganhar dinheiro e de repente perder tudo de uma vez. Então eu vou começar a detalhar um pouco mais como é que eu faço o meu gerenciamento de risco. A primeira coisa, quando eu percebi, né, o quão importante era gerenciamento de risco, como eu gosto muito de utilizar planilhas, eu percebi que eu teria que criar algumas ferramentas. Então, eu criei uma planilha na qual eu tenho o total de investimento. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui, que ajuda a gente a visualizar, né? Então, eu tenho ali o quanto que é o meu investimento, ok, em dólar ali, US$ 1.000, vamos supor. Isso em geral, em real, a R$ 5.000, num dólar a 5. Estou fazendo, claro, uma situação hipotética, né? Mas a planilha você mudou aqui, US$ 500, US$ 2.000, enfim, vai mudar os valores, claro. E aqui eu vou fazer alguns exemplos, tá? Só para mostrar como o gerenciamento de risco é fundamental. Primeira coisa, você sabe que tamanho é a sua aporte? Então, vamos supor, isso né? Entra, volta tudo, né? O que é um gerenciamento de risco? Você tem gerenciamento de risco numa fábrica, ele pode ser financeiro, ele pode ser administrativo, ele pode ser gerenciar risco. Se você colocar no Google aí, trocando em miúdos, é minimizar problema, minimizar perda, minimizar problema, minimizar catástrofes e afins. Um gerenciamento de risco, ele serve para isso. Então, quando você fala em gerenciamento de risco financeiro, tem alguns detalhes, né? Mas a primeira coisa é você saber do teu montante, do teu capital, o quanto você está disposto a colocar em risco. Sabendo, vamos voltar aqui uma coisa muito importante, né? Ah, algumas pessoas querem entrar no mercado financeiro e não querem correr risco. Aí, meu amigo, faz o seguinte, não entra, né? Se você quer ter uma empresa, você quer ser empresário e quer ganhar dinheiro, porque acha que o empresário ganha dinheiro fácil, vai lá correr risco, né?
Eu já tive mais de uma empresa e eu sei o quanto é doído, né? Eu passei por aquela época do Collor e o cara falando na TV que quem não estava bem é porque não era digno de ser empresário. Nossa, essa frase eu nunca vou esquecer. Um idiota que foi lá, confiscou o dinheiro de todo mundo para resolver o problema da inflação e quebrou meio mundo, gente que se suicidou, enfim, foi uma situação bem traumática, né? Não é esse, não existe isso, né? O Estado ele não determina, o Estado não tem a caneta para falar, ah, você faz isso ou não, você não faz isso. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, tem algumas coisas bem importantes. Deixa eu até dar uma detalhada aqui nisso. Então, se você for para a parte mais acadêmica, né, vamos entender aqui a seguinte situação, né? O primeiro item que o pessoal fala é o risco de liquidez. Então, é muito simples, né? Você entra numa operação, ou você entra, coloca o seu dinheiro ali no mercado financeiro. Amanhã ou depois, ou você, dentro da sua família, você tem alguma coisa, ou você tem algum problema, ou você precisa desse dinheiro para pagar alguma conta, alguma coisa. Às vezes tem aquelas aplicações que não permitem, né? Elas têm um prazo ali para você resgatar, enfim. Então, quando você pega o seu dinheiro, eu vou aplicar o meu dinheiro em tal ação, tal coisa. O primeiro item que você tem que ver é se esse dinheiro não vai te fazer falta em nenhum momento. Você não vai ter problema de liquidez. Senão, você já perdeu, certo? O segundo item é problemas operacionais. Opa, operacionais. Então, o que que acontece aqui, né? Nossa, minha letra está um terror, mas eu juro que eu vou melhorar isso. O que que acontece aqui? Ah, você vai fazer uma operação, você vai pegar esse dinheiro e vai transferir esse dinheiro para um banco, depois esse banco vai transferir para outro, depois, no caso de criptomoedas, tem que pegar uma carteira, transferir para lá e fazer, enfim. Qualquer aplicação, qualquer negócio que você faça, existe o risco de, no meio dessa operação aí, desse trâmite, desse processo, você ter algum problema. Então, o segundo ponto, eu não diria que seja o mais grave, mas existe a situação. Aí, qual que é um risco muito forte? Crédito. Aí você pegou seu dinheiro, usou para fazer uma aplicação, uma coisa, num banco, numa outra coisa. Esse dinheiro saiu de cena, cripto, esse dinheiro saiu de cena, você vai ficar, não vai, outra instituição, por exemplo, não vai te gerar o crédito, né? Ou vai te, você tirou esse dinheiro, você não tem mais esse dinheiro. Então, é um outro risco, né, que você tem que levar em consideração quando você está expondo o seu capital a alguma operação. A outra questão é o risco de mercado. E aí, meu amigo, esse aqui em cripto é terrível, né? Por quê? Assimetria, volatilidade, criptomoeda sobe, desce, tá achando que vai subir, ela cai, tá achando que vai descer, ela sobe. Aí você entra numa moeda e achando que a moeda vai para a lua e ela vai para terra e perfura o chão, vai buscar petróleo, essas coisas, né? Risco de mercado. Você pode perder tudo por causa de mercado, né? Sai uma notícia que o fulano foi hackeado, o projeto foi hackeado e você perde. Então é um risco seríssimo, principalmente no mercado de criptomoeda, né? Porque ainda existe questão de regulação, é muito forte, né? A gente passou agora há pouco tempo. A hora que a SEC virou e falou, as altcoins são todas
valores mobiliários, né, e vão ser taxados e não pode usar e tem que tirar das corretoras. Eu tinha uma operação em ADA, em outra em Matic, em outra moeda, não lembro qual, que simplesmente o troço fez pô, do dia para noite. E aí você vai fazer defesa matemática e o preço só cai. Então é complicado. Isso é bem complicado. Tem que levar em consideração. E o último, né, seria riscos legais, né? E no caso de criptomoeda, opa, no caso de criptomoeda, a gente tem essa situação, né? Existem corretoras que podem dar problema, ou que podem, enfim, sumir, ou o mercado não é legalizado, não é 100%. Existe como você rastrear uma moeda na blockchain, sem dúvida, mas existem vários riscos legais. O governo agora atual no Brasil, que está taxando até o ar que a gente respira, né? Para eles poderem sumir com mais com esse dinheiro, ou usar para onde eles desejam, não para onde interessa para o país, né? Eles estão taxando tudo. E aí você tem esse risco. Então, na hora de você definir o seu patrimônio, eu vou colocar tanto nisso, vou colocar tanto em fundo imobiliário, vou colocar tanto em criptomoeda, vou colocar tanto, o tanto eu vou deixar no colchão. Esses detalhes, né? Essas, essas questões que a gente está falando aqui, elas têm que ser levadas em consideração, porque esses riscos existem e são grandes. Então, vamos supor que você já fez essa avaliação e já definiu que uma parte do seu patrimônio vai ficar guardada no banco, vai continua ali gerando crédito para você, o banco olha você, o teu score está alto e tudo mais, uma parte vai ficar em fundo imobiliário, uma parte vai ficar em CDI, CDB, CD, qualquer coisa aqui, título de governo, vai botar na bolsa americana, enfim, e uma parte você vai colocar em criptomoeda. Beleza. Você fez essa decisão macro, levando em consideração que você não vai ter problema de liquidez, que você não vai ter problema, ou se você tiver problemas de liquidez operacional, de, enfim, de crédito, de legal, tá dentro, não vai te deixar de calça curta. Esse é o principal da história, né? Não vai te deixar de calça curta. Então, voltando lá para a planilha, o que que eu fiz? Bom, vamos supor, eu quero colocar US$ 1.000 e aí, eu dividir isso em corretoras diferentes, por quê? Vai que uma corretora dá problema, né? Uma corretora quebra, some, enfim, é hackeado, qualquer coisa. Então eu coloquei em mais de uma corretora. Dentro das mesmas corretoras eu abri várias subcontas, porque para que o teu capital não fique somente exposto daquela maneira, eu uso muita margem cruzada, né? Eu uso muito margem cruzada, então se por acaso eu for liquidado naquela subconta, vai ser naquela subconta, não na minha conta inteira. E aí então eu tenho que levar tudo isso em consideração, certo? Corretora A, corretora B, operação em que moeda que eu estou fazendo. Aí tenho lá de US$ 1.000, eu vou colocar US$ 400 numa conta para fazer operação matemática com o BTC. E aí, quando eu vou lá na minha operação matemática, isso é outro detalhe, isso é outra conversa, né? Eu faço essas operações matemáticas, criei uma planilha, né, de grid, que a gente chama, na qual eu sei que minha banca está aqui, US$ 400, eu só posso entrar com 3% da minha banca, que são US$ 12. Então, quando eu faço a conta aqui de quantos Bitcoin vai dar, né? Opa, ficou verdinho aqui, beleza. Se eu tivesse tentado entrar aqui, ó, com 0,6, o que que aconteceria? A minha planilhinha já falava, ó, ficou vermelho, não dá, você tem que entrar com 3%, menos de 3% da banca. E já me estoura aqui, ó, já lá na frente aparece, se você entrar com esse valor, as defesas que você fazer matemáticas vão estourar a sua banca. Então, opa, então eu já não faço isso, certo? Beleza?
E aí, olha lá, na minha conta ali tá tranquilinha. E aí eu vou lá para baixo, eu vou saber que eu vou ter uma defesa com 10%, eu estou alavancado 10x, duas defesas, vou duplicar valor, enfim, tem toda a questão matemática que não vem ao caso agora, né? Aí eu vou ter três defesas para fazer, quer dizer, se o preço cair 40% de um dia para a noite, eu consegui defender, teoricamente eu ainda saio tranquilinho. Só que eu não consigo fazer mais. A minha já tá, aqui já começou a ficar laranjão. Isso eu criei uma planilha que vai analisando item por item, quanto é que é o PNL, quando eu tiver, qual o tamanho daquela mão, quanto que os bitcoins, tudo mais, quanto que é a alavancagem e tal, vai falar para mim, opa, a partir daqui você está com problema. Então eu não consigo fazer mais do que quatro defesas, porque se eu fizer a quinta defesa, esse valor aqui já estoura minha banca. Eu fiz a defesa e eu estou lá com o PNL negativo, ele vai estourar minha banca cruzada. Então, eu criei essa planilha de forma em que eu saiba como é que eu posso defender, como é que eu não posso. E aí, existe uma outra situação aqui que eu preciso comentar com vocês, que é o seguinte: operação de Bitcoin. E aí, eu tenho aqui, eu vou abrir uma outra na corretora B, uma operação de Ethereum com US$ 200. Então, no total, eu vou usar em cada dessas operações US$ 600, certo? E por que eu estou fazendo isso? Porque dentro ainda da questão gerenciamento de risco, eu não pego meus US$ 1.000 e coloco numa moeda só, numa operação só. Na verdade, eu filtrei isso aqui, né? Eu deixei só duas aqui. Mas eu tenho, assim, eh, em cada subconta, eu faço uma moeda e em várias subcontas diferentes eu faço uma moeda Bitcoin nessa faixa de preço nessa subconta. Na outra conta, caiu, aí eu comprei mais embaixo, ou abri aqui a operação mais embaixo, ou nessa eu já defendi, o preço já voltou, ou já fiz um hedge, já ganhei. Então, cada subconta, cada conta, eu tenho uma moeda e numa posição diferente. Para que isso? Porque é uma maneira que eu achei, que eu acho mais inteligente, mais prática, de você, não importa o que está acontecendo com o preço, em algum lugar você está fazendo um dinheirinho, certo? Dá um trabalho medonho, né? Que são várias contas, várias moedas. Então você tem que estar olhando ali conta por conta. Às vezes você esquece de botar um alvo, perde a movimentação. Então é muito mais trabalho. Mas eu fiz isso para gerenciamento de risco. Várias subcontas, várias corretoras, várias operações diferentes, bancas diferentes. E aí eu defini que US$ 600, né, da minha banca significa 60% da banca. Eu já tive situações, né, eu tenho algumas ainda, que eu fiquei 80% das operações nessas operações matemáticas. E daí eu sei que como eu entrei lá, ó, lembra que eu mostrei 3% e aqui eu entrei com 6%. Eu tenho 3% da minha banca comprometido. E quando eu vou fazendo as defesas, né? Vamos supor que eu fiz aqui, ó. Já estou nessa defesa aqui. Então eu estou com, na verdade, com US$ 43, né? Aí eu estou com 43. E aí vai subir aqui o meu valor envolvido nessa operação. Então já tem que tomar cuidado. Por mais que essa operação não encerrou, ela pode significar uma perda de capital. Então, eu deixo sempre um valor de reserva e esse valor de reserva eu vou considerando, né, se vai ter ele realmente ou não. E daí eu separo também uma parte, 20% normalmente, para uma banca de scalp, né, o day trade, né, operações mais curtas, alavancagem mais alta, enfim, é a banca da diversão, né? Eu adoro. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo como é que eu administro isso. Eu cheguei a mostrar uma vez, mas eu vou mostrar mais em detalhes. Então, primeira coisa que você faz é definir o seu capital. Primeiro, né, antes disso, o capital total, quanto vai colocar em cripto e tudo mais. Depois, quanto desse capital? Vou colocar
em quantas corretoras, em quantas subcontas, em quanto você, por operação, eu vou abrir, qual que é o tamanho que eu vou ter, 3% e tudo mais. Você tem que fazer isso. E por que que eu falo isso, né? Por que que tem que fazer? Porque, na verdade, se eu não tivesse feito isso já há alguns meses, né, que eu venho fazendo, se eu não tivesse feito isso, e principalmente quando eu aportei um pouco mais, eu já teria perdido bastante dinheiro. Principalmente nessa última queda agora, da semana passada, aí que eu estava gripado, inclusive longe das telas, né? Ah, não foi aquela com o dia da Leca, né? 12% de queda. Se naquele dia eu não tivesse com essa estratégia de gerenciamento que eu uso, eu teria pelo menos umas duas bancas ali, teria perdido um bom dinheiro. Por que que eu falo isso? Porque que naquela banca eu estava lá tranquilinho, podia defender ainda mais, ainda tinha dinheiro sobrando, ainda tenho dinheiro em reserva guardado. Eu sigo isso à risca. Minha mulher, você bota mais dinheiro aí, isso aqui, ela me incentiva, né? Mas eu sigo à risca. É 3%, é tantas defesas, é operação de hedge para proteger. Ah, vou ficar amarrado não sei quanto tempo, mas não vou realizar. Eu sigo à risca. Seguir à risca o gerenciamento de risco, né? É extremamente saudável. E se você não aprendeu, busque informação, estude, crie planilha, crie um método, enfim, proteja o seu capital, senão você perde dinheiro fácil. Tá?